Abra mão dessa mediocridade existencial sua, achando que a vida é só para você, e se desdobre em outro. Que mensagem mais absurdamente louca é essa? Dediquem-se uns aos outros, visita o órfão, cuide da viúva, vá na casa de quem está doente, permita-se sujar as mãos, fique um dia sem maquiagem, sem ser a mais bela, sem posts, porque você está cuidando de quem sofre. Que coisa louca, dedicar-se uns aos outros. Se Deus não fizer na mente, queridos, jamais virá para a prática das mãos, jamais virá para a prática dos pés. E o versículo continua: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Numa sociedade em que eu e você somos criados para defender o nosso direito, o que é nosso, cada um que lute pelo que é seu, pelo que quer, pelo que deseja, pelo que aspira, pelo que sonha, pelo que entende ser de direito. Dar mais honra aos outros do que a mim mesmo, numa sociedade onde eu luto para ser reconhecido, aplaudido, cuidado, elevado. Se não for pelo Espírito de Deus, nós jamais experimentaremos essas coisas maravilhosas. E eu creio de todo o meu coração que essa é a razão da mediocridade existencial de um número incontável dos chamados cristãos. De gente que a vida não sai do lugar. E quando eu digo não sai do lugar, não quer dizer que ele não ganhe mais dinheiro, não quer dizer que ele não tenha melhores roupas, carros melhores, casas melhores, investimentos mais cada vez maiores. Não é isso que eu estou dizendo. Vida que não sai do lugar, no sentido de que ela não deixa significação nenhuma na face da terra, porque não é possível que um de vocês aqui nesse auditório, ou em qualquer lugar que essa mensagem está chegando, entendam, não é possível, eu não acredito, porque eu lido com gente inteligente, eu não acredito que exista uma pessoa aqui que acha que significação para viver é o dia que você morrer. Tudo o que você largou na vida foram coisas, eu não acredito, que você acha que isso é significado. Que um dia depois do seu velório, não tenha-se história para contar sobre você, eu não acredito. Eu não acredito que significação existencial é, um dia depois da sua morte, foi. Hashtag nunca mais. Partiu. Não é possível. E eu tenho certeza que tem alguns princípios que, sem a gente falar, regem a nossa vida. Assim como nós temos lei na natureza. A lei, por exemplo, da gravidade. Se eu andar num lugar muito alto, como se aqui fosse um prédio, e eu chegasse aqui e desse o próximo passo, irmãos, eu vou me arrebentar lá embaixo. Não adianta, isso é lei, é unspoken, mas dita a nossa vida. Eu sou sábio se eu obedecer. Assim como nós temos estas coisas, existem mandamentos e existem princípios que, se forem obedecidos, guardados, eles promoverão o bem. O que diz o livro de Provérbios no início do seu livro? O princípio da sabedoria, o que é? Temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ou seja, entender e obedecer aquilo que Deus ensina é fonte de vida, é fonte de bênção, é fonte de alegria. Olha, irmão, para a vida de várias pessoas, e eu não estou dizendo que coisas ruins não aconteçam para pessoas boas, esse mundo não é justo, há uma ingerência maligna, às vezes a pessoa pratica o bem e colhe dolorosos e amargos frutos, é a vida. Mas olha de uma forma geral, e você verá o que a Bíblia fala, como é a vida do justo, e como é a vida do ímpio. A Bíblia diz no Salmo 73 que da vida do ímpio não se terá lembrança, não se terá memória, porque a vida deles é como a palha que o vento leva, ou seja, um dia depois da sua morte, acabou. Falando de mandamentos e de princípios, mandamentos são ordenanças, uma regra que precisa ser obedecida, principalmente as que dizem respeito a Deus. Se Deus mandou, qual é o nosso papel, igreja? Obedecer, nada mais.
Se Deus mandou, não importa a minha análise, a minha interpretação, a minha exegese do texto, a minha tentativa de adaptação ao meu modo de vida. Se Deus mandou, eu tenho que obedecer. É ordem. E os filhos de Deus têm teimado. Vocês conhecem ainda essa palavra? Então, parece que a gente vai se sentindo velho com cada palavra, né? Porque teimoso, parece que é até fora do nosso vocabulário. Desobedientes. E há uma outra categoria na Bíblia que às vezes carrega o peso de mandamento, mas que são princípios. São bem-aventurados aqueles que são princípios que promovem vida, que promovem alegria, que promovem bem-aventuranças. Alguns deles são também mandamentos, outros não. Mas são princípios que norteiam a existência, que promovem o bem coletivo a partir da mudança individual. E nós estamos diante de um. Qual o princípio? Aliás, se nós fôssemos explorar esse texto, nós temos dois. Nós temos o amor e temos a honra. O amor que é devido aos outros, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Só nessa frase nós poderíamos gastar um tempo analisando não só o amor como a característica do amor, porque essa palavra fraternal tem um significado muito importante para nós, mas a parte final do versículo, que é o tema nosso hoje de manhã, que é: prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si mesmo. Nesse ambiente, de um hedonismo quase que absolutista. Tem gente que falta pouco olhar no espelho de manhã e fala: espelho, espelho meu. Tem alguém mais espetacular do que eu? A vida da pessoa é uma futilidade com anabolizante esteroide. Só parece que existe ele ou ela no mundo. Essa é a sociedade que nós vivemos. É quase um Big Brother, assim, universal. Mas aqui, olha, queridos, não muda o fato de que Deus ordenou. Deus ordenou que nós nos amássemos, e Deus deu como princípio para o povo dele a honra. E eu me atrevo a dizer para vocês aqui nessa manhã, que esta é talvez a razão pela qual a maioria dos cristãos vivem uma vida muito aquém, muito do que poderiam estar vivendo, usufruindo, poderiam estar expressando. Então eu pensei em responder 4 perguntas nessa manhã para te ajudar a entender essa questão da honra. Nós estamos num ano aqui na New Life, chamado Ano do Seu Crescimento. Minha intenção, muito mais do que só encher essa igreja, essa é uma das intenções mesmo, que a gente tenha 3 cultos, 4 cultos, é isso. Mas muito mais, é olhar e falar assim: as pessoas aqui cresceram. Irmãos, eu vou me sentir um pastor extremamente frustrado se eu fizer avaliações periódicas da minha vida ministerial, da minha função pastoral, e perceber que as mesmas questiúnculas que o povo tinha 5 anos atrás, eles têm até hoje. Que continuam brigando pela mesma coisa. Eu acho que quando a gente cresce, até as brigas, elas melhoram, não melhora? A gente paga aquelas brigas abestalhadas. A gente briga por coisa... Eu tenho interpretação para o sermão, não sei se vocês ouvem aí de trás, mas aqui tem acompanhamento. Eu posso até frear um pouquinho, que se a palavra que eu tenho aqui não for muito boa, eu posso pegar a outra e já botar na mente. Mas até as nossas brigas mudam de nível, querido. Eu fico olhando para marido e mulher que estão casados há 20 anos, briga pela mesma besteira, a pasta de dente. Get a life, briga por uma coisa que vale a pena. Crente de igreja que fica... Então, meu desejo como pastor da New Life, e daqueles que me permitem chegar a eles através dessa mensagem, é ver você crescer nesse ano. Eu quero olhar para trás no final de 2018, dizer: a nossa igreja cresceu. Muito mais do que a numérica, ela cresceu. Tem gente parecida com Jesus, tem gente que mudou a vida. De vez em quando tem uns que teimam em me mostrar o modelo antigo, de pirraça. Mas vamos lá, quero responder 4 perguntas. Primeiro, o que, isso é para você decorar assim, ó, o que, a quem, para quê ou por quê, né? O que, porque a minha assistente está interferindo na minha coisa.
O que, a quem, por quê e como. Diz para mim, o quê? Se você decorar isso aí, eu acho que vai te ajudar muito. Primeiro, o que significa honrar uns aos outros? Eu estava pensando depois do primeiro culto, pensando nos meus filhos, como é que a Sara e o Pedro me honram? Será que eles me honram todo dia quando eu chegar em casa, sei lá, ter um café pronto para mim? Bom, isso é bacana demais, eu me sentiria muito amado. Se todo dia quando eu acordasse, estava o Pedro e a Sara na beirada da cama, perto do quarto, você é o melhor pai do mundo. Mano, também vai me fazer bem. Agora, sabe o que eu estava pensando ali no meu escritório, o que mais me honraria na vida do Pedro e da Sara? É se eu percebesse na vida deles os valores que eu tentei implementar. Aí eu ia bater no peito e dizer, estou honrado, eu estou honrado. Se eu ver o meu filho sendo um bom homem, um homem justo, que ama a Deus. Se eu perceber a minha filha, uma mulher com o coração cheio de Jesus, eu vou bater no peito e vou dizer, estou honrado. Não ganhei o café, não teve fanfarra lá perto da cama, mas estou honrado. Aí eu pensei em Deus. Como é que será que Deus se sente honrado quando olha para mim e para você? Será que Deus olha para a minha vida e diz assim, Manel, rapaz, a igreja lá está chegando em 1000 pessoas, hein? Estou honrado com você. Será que é isso? Será que Deus olha para você e diz assim, estou honrado com você, porque você, sei lá, não. Irmãos, não tem diferença, Deus é Pai. E Ele vai olhar e dizer assim, estou honrado, porque você entendeu os valores que eu queria que você tivesse nessa sociedade. Estou honrado. Vistes o meu servo Jó, homem bom, fiel, que desvia o seu pé do mal, Deus falando para Satanás, para Lúcifer, você viu lá, me sinto honrado com o meu filho. O que significa honrar uns aos outros? Significa elevar, significa fazer melhor do que nós mesmos, e melhor até do que a pessoa merece. Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, pastor, eu deixo meus aprendizes crescerem, até aqui, porque daqui para cima sou eu, senão eu deixo de ser cabeça. Mas vem o Senhor Jesus Cristo e diz assim, viram as coisas que eu fiz? Obras maiores do que esta vocês vão realizar. Honra é você colocar a pessoa acima de você, que ele seja melhor do que você, você dá a ele valor que ele não tem. É você tratá-lo melhor do que o que ele merece. Vocês já viram aquelas atendentes de convenience store ou de banco que parece que brigou com o mundo inteiro? Você chega lá, cumprimenta, a mulher está de cara fechada. Não sei se já passou assim pela sua vida, eu acho que todas passam pelo meu caminho, é uma forma de Deus me testar. Irmãos, pensa num cara que só pega o que tem de ruim nos negócios, sou eu. Eu até já falei para Deus, falei, Senhor, é muito encrenca só para mim, divide. Se tiver 10 atendentes, uma zangada, quem cai nela? Joe. Lá, ó, vou lá na boca para a mulher. E um dia, estava uma mulher dessa, eu falei assim, está tendo um dia pesado, hein? Faltou pouco acrescentar. Acabou de se tornar um pouquinho mais pesado. Palavra dura suscita a ira. Palavra branda desvia o furor. Como honrar as pessoas? É o marido que ama sua esposa, que cuida dela. É a esposa que respeita o seu marido e que cuida dele. É o pastor que se dedica com integridade a cuidar do seu rebanho. É o rebanho que se dedica com integridade a cuidar uns dos outros. Irmão, pastor que presta, porque que não presta tem demais também. Que presta. Você sabe qual é a alegria dele? É olhar e ver que a comunidade está crescendo tanto que ele vai se tornando cada vez mais desnecessário. Nessa igreja, quando ela começou, eu trocava luz, abria porta, limpava chão, fazia os negócios. Hoje, cada vez eu estou menos necessário. É isso, é porque a igreja está crescendo em Jesus. Pastor que presta, ele quer ver as pessoas se tornarem melhores. Eles têm orgulho de dizer, aquele rapaz, aquela mulher, aquele jovem, aquele homem,
caminha comigo, é meu discípulo, está se tornando melhor do que eu, está fazendo aquilo que eu não consegui fazer. Pastor que presta, ele quer ver a igreja muito melhor, para saber que tem gente miserável, para ele se sentir necessário, isso é um idiota. Se todo mundo ficar bem aqui, eles não precisam de mim mais. O que é honrar os outros? É você dar o melhor de si, mesmo que a pessoa não mereça o pior de você. Você dá o melhor. Honrar é ajudar, honrar é cuidar, honrar é falar bem, honrar é refrear a língua de falar mal, honrar é se opor àqueles que tentam se levantar contra a pessoa. O que é honrar? O que é honrar a Deus? É atribuir a Ele o que lhe é devido. Honra e glória pertencem ao Senhor. Todas as vezes que a minha vida e a sua vida não honra e glorifica a Deus, eu não estou honrando a Deus. O que é honrar a Deus? É viver de maneira que os seus princípios e conceitos comecem a ser tão absorvidos por mim que as pessoas ao meu redor e ao seu redor comecem a perceber que Cristo está entre nós. Isso é honrar. Honrar não é retribuição. Nós temos e devemos honrar, mesmo quando nós não somos honrados, porque o nosso negócio é assim, toma lá, dá cá, é ou não é? Vou honrar você? Você nunca me honrou. Vou te honrar com um jantar? Que dia que você já me chamou para jantar na sua casa? Deixa Jesus usar você aí, viu, irmão? Eu vou honrar você? Ora, irmãos, primeira coisa que eu preciso entender é que honrar a Deus é um mandamento, independe da minha vontade. Segundo, a quem honrar? Eu poderia ler os textos para vocês e, como uma interpretação do texto, dizer honrar uns aos outros. Quem é o meu outro? O meu outro é a Ana, o meu outro é a Sara, o meu outro é o Pedro, o meu outro são as pessoas que caminham comigo nessa história de vida chamado a Irmandade Cristã. Poderia parar por aí. E está de bom tamanho porque é o que o texto diz. Mas eu fiz uma lista para você, para te entender, para te ajudar a entender se você tem honrado. Primeiro lugar, Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra ao Senhor, teu Deus, com os teus bens e com a primícia de todas as tuas rendas. Esquece a parte do dinheiro. Honra o Senhor teu Deus. Honrar a Deus em primeiro lugar. Honrar aos pais. Que Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, numa interpretação do decálogo de Êxodo 20, diz assim: honra o teu pai e tua mãe, está no capítulo 6, versículo 3 e 2, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra, porque é o primeiro mandamento com promessa. Honrar a Deus, honrar os pais, não fala para honrar o pai bom, a mãe que é bacana, fala para honrar pai e mãe. Eu não quero me deter aqui nos detalhes, mas eu estou orando aqui enquanto eu falo para Deus falar no seu coração. Filho que não honra pai e mãe, com obediência, com respeito, com ajuda. Não adianta você encher banco de igreja, dar dinheiro em igreja e fazer carga em igreja. Você precisa conhecer Jesus de Nazaré primeiro. Honrar as esposas, olha que coisa bacana, esposas. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: do mesmo modo vocês maridos, mulher, pode começar a beliscar aí e falar, escuta, escuta. Sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-as com honra. Já estava bom demais para as mulheres se parassem aí, gente, mas piora para nós os homens ainda o versículo. Porque a continuidade do versículo diz assim: para que não se interrompam as vossas orações. Como se não bastasse, agora se não honrar, nem as minhas orações vão ser ouvidas por Deus. Marido que maltrata a esposa, o céu está blindado para as palavras que você grita. Porque nós temos absorvido cada vez mais uma mentalidade religiosa adoecida, que acha que a nossa performance cobre os princípios e os valores que Deus pediu. Veja o que Deus diz: muito mais eu quero que vocês obedeçam, muito mais do que se sacrifique. Por acaso o Senhor tem mais prazer na obediência ou no sacrifício? Lembra lá quando o rei fez o que Deus tinha falado que não era para fazer? Saul fez o que não era para fazer?
trouxe o melhor para Deus. Mas não mandei trazer o melhor, mandei matar, sacrificar os animais. Para que você trouxe boi? Deus não é fazendeiro. Não, mas eu trouxe o melhor para Deus. Por acaso tem o Senhor prazer no sacrifício ou na obediência? Aos líderes espirituais, imagina que coisa, irmãos. Você que gosta de denegrir a vida do seu pastor, você que gosta de falar mal dos seus líderes, você que é a pessoa mais correta do planeta Terra e todos os outros são menores que você. Você que já afastou gente de igreja pela sua maledicência, você que já colocou pessoas contra as outras por causa do que você falou sobre ele. Olha o que a Bíblia diz: honra os seus líderes, 1 de Timóteo capítulo 5, versículo 17, aos presbíteros que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra. E eu não vou nem traduzir para vocês direito o que diz dupla honra, para vocês não acharem que eu estou com agenda particular. Dupla honra aqui é grana. Leia o texto. Qualquer bom estudante da Bíblia que estiver aqui, ou estiver me ouvindo pela televisão, ou pela internet, perdão, faça uma análise do texto. Quantos de vocês nas suas igrejas fazem os seus pastores se tornarem mendigos, achando que com isso estão defendendo a pureza do reino? Dupla honra, dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Paulo, quando escreveu a igreja em Filipos, porque ia mandar Timóteo, diz assim: peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honra homens como este. De quem que ele estava falando? De Timóteo. Tem um outro texto bíblico que diz: não trata os seus líderes dessa maneira, não façam eles fazerem o trabalho deles com pesar, com dor, porque isso não agrada a Deus e não faz bem para vocês. Nossa sociedade, queridos, acha que honra é bajulação. Contei aqui no primeiro culto, um dia eu estava saindo ali do meu escritório com um saquinho da mesma coisa que a Raquel ganhou. Inclusive, aliás, da mesma pessoa, um saquinho de uma massa de peta. Eu também chamava biscoito de polvilho, agora botaram esse nome. Isso é o povo daquele estado, que vocês sabem. Mudou o nome do negócio, você já sabe quem é. Bobo. Você sabe, né, bobo? Quem é? Então é esse aí. Aí estou saindo assim, a pessoa, dei um abraço na pessoa, eu falei: olha, obrigado, nossa, que coisa bacana. Aí uma outra falou assim: tá puxando o saco do pastor, hein? Ô, gente, um saquinho de peta? Really? Fosse aqui a BMW, série 6, todinha equipada, até o escapamento. Aí você podia dizer: saquinho de peta, pelo amor de Deus. Não, as pessoas hoje acham que ser amoroso é bajulação. Uma vez eu acabei de pregar aqui, irmãos, disse aqui um dia, muito tempo atrás isso, acho que o palco nem era desse jeito, tinha uma mulher aqui, veio falar comigo, falou: pastor, levantou o dedo assim no meu nariz, falou: pastor, ó, parabéns pela mensagem, amei, mas olha cá, se você se ensoberbecer, Deus... Eu falei: mãe, para, deixa eu ter meu momento de ensoberbecimento, você me permite? Sou humano, só veio cá me elogiar, ou só veio me dar um tapa? Porque se for elogiar, elogia, deixa o problema comigo e com Deus. Parece que nós temos, é uma doença, a gente não pode agradar o outro, a gente não pode fazer o bem para as pessoas, a gente não pode dizer que a pessoa é bacana. E ainda vem com desculpa bíblica. Não, porque se você se emborbecer, como é que é? A soberba precede a queda, não é isso que o versículo diz? Mas deixa eu com a queda, irmã, faz favor. As autoridades, irmãos. A quem honrar? As autoridades. 1 de Pedro 2,17, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei, honrar as autoridades. Eu poderia ir aqui, continuar, go on and on para vocês, de quem honrar. Nós terminaríamos o nosso culto, o nosso tempo aqui só falando de quem honrar. Honrem a todos. Honrem a pessoa que te serve no restaurante que você vai comer. Crente, pão duro, não tem coragem de dar um tip que presta para as pessoas. Não tem coragem. Tem muito restaurante aí que não gosta de atender os crentes. E eu acho que eles estão certos, porque raça esquisita. Come feitos miseráveis. Na hora de dar o tip, fica lá falando: você bebeu 2 cocas, eu vou dar só isso aqui. Aquela briga até para partir a conta, coisa horrível. Você sabe, você está rindo da sua própria miséria, porque você sabe que tem isso. Tem turma que, se você for no restaurante, o cara pode preparar para pagar o mico. Ou melhor do que pagar o mico, você paga a conta e fala: gente, para, dá licença, deixa eu pagar. Acha que o garçom está ali para fazer favor para você.
Não é mais do que a obrigação dele. Acabou. Numa sociedade como essa, falar de honra é uma coisa fora do normal, parece estranho. Eu tomo a bênção da minha mãe até hoje. Minha mãe tem 84 anos de idade. Eu ligo para minha mãe, porque não é costume, é que eu quero ser abençoado. Mamãe, bênção. Quando ela fala, Deus te abençoe, meu filho, eu recebo como... Ela pode estar falando por falar, eu recebo como uma bênção de Deus, irmão. Respeito, minha mãe é senhora. Respeito pelas pessoas, pelos cabelos brancos, pela história que a pessoa trilhou. Tem gente que desconsidera tudo que o outro fez como se ele fosse o autor da história da divina comédia humana. A quem você vai honrar? Terceiro, por que eu devo honrar? Olha, eu poderia responder de forma muito simples, porque Deus mandou, então você obedece, pronto, acabou. Por que eu devo honrar? Porque é ordenança bíblica. Não honrar significa você ter que tratar isso com Deus. Poderia ficar só por aí, mas eu separei aqui algumas coisas para te ajudar. Porque eu creio que atitudes como essa, que são tão contrárias, irmãos, veja bem, no vídeo não apareceu a parte que eu mais queria do vídeo. Vou ser cauteloso aqui para não mostrar nada, falar nada que não deve, porque esse negócio é transmitido. Tinha um grupo de crentes lá, naquele mesmo lugar que eu fui, olhando para aquele povo, para aqueles zumbis, com as mãos levantadas assim, dizendo, Senhor, tira esse povo. Isso é verdade, não estou fazendo não. Estou mudando algumas coisinhas só para não ficar muito claro de quem era, o que é, mas tudo verdade. Senhor, tira esse povo daqui. Senhor, tira esse povo daqui, tira esse povo daqui. Chegou um grupo daquela associação com água e com comida, com sanduíche enrolado. Bateu assim no ombro dos crentes e falou, e aí, continua orando que Deus está respondendo sua oração, viu? Continua aí orando. Foi lá levar água e comida. Ô glória! Ô glória! O crente está lá orando, Senhor faz, enquanto o outro, que é o crente verdadeiro, pegou o que tinha e veio repartir com quem precisava. Tem atitude, querido. Tem atitude. Que quando visto numa pessoa, você fala assim, só pode ser Deus, não pode ser outra coisa. Só pode ser Deus. Então eu creio que uma das respostas, além do que a Bíblia manda honrar, é porque quando eu honro, eu vou na contramão dessa sociedade. Eu vou na contramão. Eu falo sem dizer. Aliás, uma pessoa esses dias para trás colocou um post no Facebook aí que eu até achei bacana. Cuidado com a sua vida. Ela pode ser o único evangelho que as pessoas leiam. E é verdade. Então, quando você honra, você vai na contramão de uma proposta. E você dá às pessoas ao redor a oportunidade de verem que Cristo foi quem fez isso em você, porque quem é que vai fazer isso se não for Jesus? Quem é que vai abraçar, quem é que vai beijar, quem é que vai cuidar? Irmãos, pensa um pouquinho, nós estamos vivendo uma das épocas mais hedonistas da história da humanidade. Visita os Facebook, Instagram das pessoas e vocês vão ver o cúmulo da futilidade existencial. Para além dos bicos e dos euzinhas e dos euzinhos, é a comida que eu como, é o brinquedo que eu brinco, é o lugar que eu vou, é as coisas ao redor. Se não for Jesus de Nazaré para fazer isso, nós não conseguimos. Concorda comigo? Então, por que honrar? Porque mostra que Jesus nasceu em você. Mostra que Jesus habita em você. Segundo, vou pular um aqui por causa do tempo. Por que honrar? Porque vejam, não tem estádio de futebol lotado de gente. Não tem nenhuma atitude cristã que diga para o mundo que Jesus foi enviado mais do que uma palavra de 4 letras. Qual é essa palavra? Amor. Veja, por exemplo, em João 13:35.
nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é conhecerão meus discípulos porque vocês encheram a igreja, porque vocês foram isso ou aquilo, não. Conhecerão que sois meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Irmãos, quando uma igreja, presta atenção no que eu vou te falar, quando uma igreja, se essa igreja aqui, ou qualquer outra, decidir amar, vocês podem ter certeza que não tem nenhuma programação, que não tem nenhum figurão, que não tem nada que nós possamos fazer nesse lugar, que vai ter tanto impacto na sociedade para mostrar o rosto de Jesus, apenas se vos amardes uns aos outros. Por que honrar? Porque só honra quem ama. Quem não tem amor, tem algo que é contrário ao amor, que é o ódio, que gera desprezo. Pessoas amarguradas e desamorosas são pessoas que jamais têm coragem de honrar os outros, porque não só as suas mãos retêm tudo que é bom, como ela fica profundamente ofendida de saber que o outro vai ter o que talvez ela nunca teve. Vou terminar então, porque é o que, a quem, por quê e como. Como demonstrar amor e honra uns aos outros? Em primeiro lugar, nós precisamos de uma renovação da nossa mente, como eu disse. Deus tem que vir sobre a nossa vida. Porque se você não honra a Deus, como é que você vai honrar a mim ou a pessoa que está sentada do seu lado? Se você não honra a Deus, como é que você vai honrar a sua esposa, o seu marido? Se você não honra a Deus, como é que você vai honrar o desconhecido, amar o desconhecido? Então, o primeiro passo é esse. Segundo, não confunda honra com bajulação. Bajulação tem a ver com agenda própria, tem a ver com investimento. Eu disse aqui no primeiro culto, tem algumas honras que elas são até meticulosamente calculadas, querido. Você quer vamos supor, você quer uma sociedade com alguém, você quer uma bênção de alguém, você quer alguma coisa, você sabe o presente certo a dar, você sabe a coisa correta a fazer. Você quer conquistar algo, isso não é honra, isso é bajulação, isso é suborno, isso é propina. Isso é tentativa de comprar. Como você não pode comprar, você manipula o processo através de algumas outras coisas. Não é disso que eu estou dizendo. Honra é 100% desinteressado. É o prazer de ter se tornado o bem para alguém. Não tem retorno, não vai voltar, não tem dividendos, não tem aplauso. É o prazer de fazer o bem para alguém. Que seja um café. Você não fez o café para depois receber um outro café outro dia. Você fez porque é bom fazer. Quem honra, honra porque é bom honrar. Então você faça desinteressado. Terceiro e último, como? Uma vez eu estava ouvindo uma palestra sobre nutrição e exercício, e tinha um cara muito famoso falando, e uma mulher sentada assim perto, nas primeiras filas, falou assim, quero fazer uma pergunta, teve uma hora de pergunta e resposta, qual é o melhor exercício para acabar com a barriga? Aí o cara respondeu assim, the one you do it. Qual que é o melhor exercício para acabar com a barriga? Aquele que você fizer. O que adianta falar que é o melhor se você não faz? O melhor é aquele que a senhora fizer. Vai resolver o problema da barriga se for acompanhado da boca fechada, né? Porque também não adianta. Bocão desse tamanho, boquinha de jacaré. Não tem exercício que resolva a barriguinha, dona. Ou moço, ou senhor. Então, quero te dar uma dica aqui para a gente encerrar. Como honrar? Comece a praticar. Ah, não estou sentindo. Não te perguntei se você está sentindo, não, para falar a verdade para você. Comece a praticar. Quando? Hoje. Com quem? Com tantos quantos você puder. Se esforce. Se dê. Se entregue. Vá. Faça. Porque é isso que Deus deixou como princípio de vida para mim e para você.
Comece agora. E eu termino com um versículo que Paulo escreveu à igreja em Roma, capítulo 13, versículo de número 7, que diz o seguinte: deem a cada um o que é devido. Se imposto, imposto. O que mais, irmãos? Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Aí você pode fazer a pergunta: a quem é devido então a minha honra? Volta no ponto da minha mensagem que eu disse: a quem que você sabe? Deus, seus pais, sua família, seus irmãos de igreja, seus líderes espirituais e por aí vai. Irmãos, vamos crescer. Vamos crescer. Deus tem algo maravilhoso para nós como seus filhos. Deus tem algo maravilhoso para nós como comunidade. Vamos crescer. Chega de nós ficarmos presos em coisas que só nos puxam para trás. Deus não nos deu espírito de covardia, Paulo diz para Timóteo, mas de intrepidez e coragem. Vamos para frente. Vamos amar, vamos honrar, vamos ser conhecidos como uma igreja que ama e que honra quem merece e quem não merece. Vamos honrar liberalmente. Começa pelo seu pastor, está me ouvindo? Vamos honrar liberalmente. Vamos cuidar das pessoas, vamos amar. Ouvir essa semana de uma pessoa que teve um problema de saúde. E eu estava viajando, né? Quando eu cheguei, fiquei sabendo da pessoa que teve um problema de saúde. E aí a pessoa que veio me contar o caso falou assim: she's overwhelmed with love. Ela está, assim, abestalhada com o amor que ela recebeu da comunidade de vocês. Porque ela foi honrada e cuidada com comida, com a casa. Ô irmãos, ouvi um negócio desse, você fala: pronto, chegou, deu. O reino do céu chegou aqui nesse lugar. Pode parar. Vamos botar as coisas na capanga, na mochila e vamos embora, porque Deus chegou nesse lugar. Agora, que tristeza é quando eu vi a pessoa estava abandonada e não apareceu um cristão para amar e para honrar. Vamos orar? Quem você vai honrar? Hoje. Quando é que você começa? Hoje. Feche os seus olhos e peça a Deus para falar com você. Eu ainda estou falando aqui no impacto daquela canção. Como luzeiros. Como luzeiros. Senhor Jesus, nós queremos colocar nossa vida, nossa história, nossos pés, nossas mãos, nossa mente, nosso bolso, os recursos financeiros que o Senhor tem nos dado, à disposição do Teu reino, Senhor. Servir, amar, honrar. Senhor, ensina a nossa igreja a abrir a boca, Senhor, a abrir a mão, a abrir o bolso para honrar, Senhor. Com abraços, com palavras de afeto, com atos de serviço. Honrar ao Senhor, aos pais, aos líderes espirituais, às autoridades, aos irmãos, honrar uns aos outros, é princípio, ó Deus, é princípio do Senhor. A New Life será uma igreja bem-aventurada, próspera, se cada um de nós fizer isso. Nossas vidas terão significado. Muito menos pessoas vão acordar de manhã com aquela sensação de que não vale a pena viver, porque servir ao outro faz bem para a alma, Senhor. Louvado seja o Teu nome por essa manhã, por quanta coisa boa aconteceu aqui. Eu oro para que o Senhor abençoe os nossos irmãos, leve para casa cada um, debaixo da Tua proteção, da Tua graça, da Tua segurança. Levanta as minhas mãos para abençoar essa comunidade, ó Deus. Eu peço ao Senhor que a bênção do Senhor caia no coração de alguém, porque ela não é minha, eu ministro sobre todos, mas o Senhor sabe onde ela vai cair. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de você e levante o seu rosto sobre você, tenha misericórdia da sua vida. Que o Senhor sobre todos nós levante a sua face e nos dê shalom, paz. Na expressão mais ampla dessa palavra, venha sobre você, irmão, sobre nós, sobre o povo de Deus na face da terra. E se você recebe isso, você diz amém? Amém. Deus abençoe você. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês.